essa live. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos lá. Vamos orar para começar essa live. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por cada vida, Senhor, aqui presente, Senhor. Aquelas pessoas que vão ver essa live, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a ela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Renova, Pai, as forças dela. Pai, que o Senhor possa estar guiando ela no caminho em que ela deve andar, Senhor. Direcionando, Senhor, para onde ela vai, Senhor. Que ela possa colocar o Senhor como centro da vida dela, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Abençoa cada seguidor deste aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, enquanto eu vou estar encaminhando essa live para algumas pessoas. Enquanto você curte, você diz que essa live é importante e ela vai ser enviada para um monte de pessoas. Amém. Glória a Deus. A leitura da palavra. Aleluia. Amém. Vamos à leitura de Êxodo, capítulo 22 ao 24, que vai dizer assim. Amém. Bom dia, amor. Vai curtindo aí essa palavra, amém? Êxodo 22 vai dizer assim. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar os outros espinhos e abraçar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acender o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próprio e guardar isso for furtado na casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida de alguém, disser que é sua, a causa de ambos virá presente aos juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento ou boi, ou ovelha, algum animal e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Aleluia. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta,
não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se for alugada, será pelo seu aluguel. Aleluia. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe-á, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes, terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira se afligirdes, a eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá a vós. Matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se prestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele com uma usúria, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele em que deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mus darás, e ser-lhe-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Aleluia. Capítulo 23 de Êxodo. Não admirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para que seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão, para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecereis na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta, lhe conduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo. Certamente o ajudarás juntamente com ele. Aleluia. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega o que tem vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vos conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra e colherás os teus frutos. Aleluia. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Aleluia. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e no nome de outros deuses nem vos lembreis, nem te ouçam da vossa boca. Aleluia. 3 vezes no ano me celebrareis festas: a festa dos pães asmos,
Guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês do Abibe. Porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim, e a festa da cega nos primeiros frutos do teu trabalho, que ouvires semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido no campo o teu trabalho. Aleluia. 3 vezes no ano todos os seus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu o destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão. Aleluia. E a vossa água, e eu tirarei do meio de ti enfermidades, e não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares. Farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejam multiplicados e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que o lances fora de diante de ti. Aleluia. Não farás concerto algum com eles, ou com os teus deuses. Na tua terra não habitará, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Aleluia. Capítulo 24 de Êxodo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se achará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e lhe disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Aleluia.
Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e ficará lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hu ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará lá a eles. E subindo Moisés a monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre os montes Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ao capítulo do 25 ao 27 de Êxodo também. Amém? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis deles, ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelhos, e peles de texugos, madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras engastes para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aleluia. Conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 8 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Aleluia. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado delas e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e a cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para que levam com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aleluia. Também farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De um só peça com o propiciatório fareis os querubins,
nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório e as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Aleluia. No meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Aleluia. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los com ouro, e levar-se-ão com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de comer, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido. Se farás este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Aleluia. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas da outra cana, uma maçã e uma flor. Aleluia. Glória a Deus. Assim será as 6 canas que saem do castiçal, mas do castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, como suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de sua ou de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Aleluia. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Aleluia. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia. Capítulo 26 de Êxodo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlacerão com as outras, e as outras 5 cortinas se enlacerão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura.
Aleluia. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está segundo a juntura. As laçadas estarão traçadas uma com a outra. Farás também 50 colchonetes de ouro, e as junturas com estes colchonetes, as cortinas com uma a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. Aleluia. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas nas bordas da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchonetes de cobre, e meterás os colchonetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar nas cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um lado e de outro, para cobri-lo. Aleluia. Farás também a tenda uma cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e outra cobertura de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para que o tabernáculo de madeira de cetim que estavam levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. Aleluia. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio do sul, ao meio-dia. Farás também 40 bases de pratas debaixo dos 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua. Bom dia, Miguel. Para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também as 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se farás as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e com também 5 barras para as 2 tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E as barras do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Aleluia. Depois farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seu colchonete será de ouro. Penduras o véu debaixo dos colchonetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu.
E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchonetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Aleluia. Amém? Vai curtindo aí essa live. Vamos para o capítulo de 27 de Êxodo. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Aleluia. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas será uma só peça, com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeiras para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braceiros, todos os seus utensílios farás de cobre. E far-lhe-ás também um crivo de cobre e em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar, para debaixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar. Quando for levado, oco de tábuas os farás, como se te mostrou no monte, assim o fará. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio dia para o sul. O pátio será as cortinas de linho fino, torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchonetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também ao lado do norte as cortinas da longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchonetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá as cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, as suas bases 10, semelhante à largura do pátio do lado oriente para o levante, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados de cortina no outro lado. Aleluia. As suas colunas 3 e as suas bases 3. À porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, torcido de obra bordadas, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. Aleluia. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchonetes serão de prata para as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo e em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenas aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batidos para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Aleluia. Olha só o tabernáculo, né? Aqui tem um modelo de como é. Tá vendo? Tabernáculo e os outros utensílios. Vocês conseguem ver?
a Arca da Aliança, o altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães, o lavatório, todos esses que eu mostrei para vocês. E aqui tem um tabernáculo também. O tabernáculo, como era. Tá vendo? Amém? Glória a Deus. Você que está me acompanhando, que não me segue, já me segue aqui. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 23, que vai dizer assim. Amém. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encorte a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sua sabedoria. Do que você fala, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem vá das terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração, pois os seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Aleluia. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aleluia. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais, de quem são as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixa extrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no altar das cordas do mastro, e dirá, espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber outra vez? Aleluia. Vamos ao Provérbios 24, que vai dizer assim. Aleluia. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, essa live. Provérbios 24 vai dizer assim.
Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Aleluia. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que o pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuiria a ele a cada um segundo o seu procedimento? Como a mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria será boa para a sua alma, e se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. Aleluia! E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornarás a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Aleluia. Oi, Bruno, Deus abençoe, bom dia, seja bem-vindo. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tem inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor, o Rei, pode causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos, sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Aleluia. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiro por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como homem armado. Aleluia. Glória a Deus. Bruno, eu acho que você está um pouco enganado da live que você entrou aqui. Amém? Mas eu sei que Deus tem um futuro maravilhoso para a tua vida. Por que eu sei? Porque Deus é bom. Porque Ele deu seu Filho amado para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. Se a gente entregar a vida a Ele, se a gente se decidir, a gente decide, eu vou entregar minha vida a Jesus. Porque Ele diz na palavra dele que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, a verdade está nele, o caminho é Ele, e a vida você só tem plenamente nele. Então, é nele que nós temos a vida. E a vida não só aqui na terra, mas uma vida eterna lá no céu. Amém? Então, será que você já fez isso? Já entregou a sua vida
a Cristo. Se você não fez, se você quer fazer, nós fazemos aqui. Ou fique à vontade. Amém? Vou estar encerrando agora a live. Antes de eu encerrar, eu vou estar lendo Salmo 91, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Aleluia. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Alguém tem um pedido de oração específico? Coloca aqui que eu vou estar orando. Amém. Agradecer a presença de todos que estão aqui. Laura, Dinho, Vilma, Dani, Luísa, Jaime. Deus abençoe a todos. Amém. Você que não me segue, já me segue aqui. Amém. Vou estar encerrando agora. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais esta live. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que esteve aqui acompanhando esta live. E apenas entrou nesta live, Pai, que o Senhor possa contemplar, Pai, a vida dela, a saúde dela. Senhor, renova as forças dessas pessoas, Pai, que precisam de um renovo. Abençoa a família dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar capacitando, Pai, dando sabedoria, Pai, para cada nova tomada de decisão, para cada novo passo que essas pessoas vão dar, Pai. Oh Deus, te agradeço, Deus, por cada seguidor, Senhor, que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais. 100 vezes mais para que a Tua palavra chegue 100 vezes mais para as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por tudo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.